Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje quero mostrar para vocês um pouco da minha produção de hidroponia na areia. Acompanhe aqui comigo que eu vou dar os detalhes para vocês de como eu montei as minhas bancas de areia. Como vocês podem perceber, eu optei pela construção das bancas no chão, tendo em vista que o peso dessa estrutura é muito grande. Então o que eu fiz aqui? Apenas um murinho de lajota, apenas uma lajota no chão, ó, é o suficiente para ter altura para a colocação da areia. Muita gente trabalha com a banca suspensa, que fica mais ou menos aqui com 1 metro de altura, 1 metro e pouco, depende do tamanho da pessoa. E na minha opinião tem que ser de concreto, nada de madeira, uma vez que uma banca dessa pesa demais. Então tem que ser muito reforçada e fica muito mais caro. Pode colocar aqui pelo menos 50% mais caro do que o valor que eu gastei nessa estrutura aqui. A construção da banca é muito simples. Eu faço apenas um muro de lajota de um lado e um muro de lajota do outro lado. Dessa forma, eu já tenho a estrutura para a colocação da lona. E a lona a ser utilizada pode ser qualquer uma que você tiver disponível aí que tenha uma certa resistência. Nessa banca aqui, por exemplo, eu utilizei a lona leve, que é aquela lona usada em caminhão. Ela é muito grossa, resistente e, na minha opinião, é a melhor lona que a gente pode escolher para fazer, uma vez que ela tem uma boa resistência mecânica. Já nesse canteiro aqui, eu utilizei o filme plástico de estufa, ó, aquele que a gente cobre a estufa. Esse daqui é um filme de 150 micras, também dá certo, porém a resistência dele é um pouco menor. Nesse canteiro eu utilizei a lona leve e no outro filme plástico de estufa. E assim eu fui montando as bancas. Já esse canteiro aqui, eu fiz o teste utilizando a lona de silagem, aquela lona preta e branca. Também deu certo, porém ela é um pouco mais fraca, acaba furando com mais facilidade. Mas a vantagem aqui é o custo, uma vez que essa lona aqui custa em média R$ 3,00 o metro quadrado. O filme plástico de estufa, que é esse aqui de 150 micras, está na faixa de R$ 8,00. E a lona leve de caminhão, na faixa de R$ 10,00 um metro quadrado dessa lona aqui. Então, comparando pelo custo, a lona de silagem é mais vantajosa pelo preço e a lona leve de caminhão é mais vantajosa pela sua durabilidade. Se você tiver dinheiro para investir, eu recomendo a utilização da lona leve pela resistência. Porém, se o seu orçamento for baixo, recomendo aquela lá pelo valor. Vai funcionar do mesmo jeito. A diferença da lona é no caso de furar, porque se furar essa lona aqui, a nossa solução será perdida, nosso adubo será perdido. Então, quanto melhor a lona, menos o risco disso acontecer. Já que eu gosto de trabalhar com a captação 100% da solução irrigada na banca, uma vez que nós economizamos dinheiro com o adubo e também ajudamos o meio ambiente, porque esse adubo que goteja no solo é um tipo de poluição para o solo, para rios, para a água em geral, né? No final das contas, a colocação dessa lona se paga só pela economia do adubo que a gente tem. No momento eu estou com 6 bancas prontas, todas com alface plantado, e durante a semana agora vou estar montando a 7ª banca aqui e vou gravar o passo a passo para vocês, mostrar com detalhes a construção dela. Olha só, pessoal, a qualidade desse alface, mesmo sendo produzido no tempo. E hoje está um dia de chuva, ó. Podem ver que o céu está nublado. Choveu bastante durante a noite, é o 3º dia de chuva e a produção vem perfeita, maravilhosa. Temos aqui nessa banca 400 pés de alface plantado e nessa banca maior 500 pés de alface. Nosso sistema de irrigação é muito simples. Eu tenho aqui 3 caixas d'água de 500 litros, poderia ter colocado uma caixa maior se eu tivesse uma altura aqui para colocar. Como vocês podem ver, minha banca fica na parte de cima, a caixa na parte de baixo. Então, a única caixa que coube aqui foi a de 500 litros, por isso eu coloquei 3 caixas interligadas entre si, como vocês podem ver. E aqui eu tenho a solução que foi drenada da banca, que está caindo aqui, que na verdade não é mais solução, já que a chuva lavou a nossa banca, então essa água que está caindo aqui é água da chuva. Ela cai e o excesso escorre e vai embora aqui. Infelizmente, quando chove não tem muito o que fazer. Porém, já estou aqui, ó, já fiz esse buraco aqui, que será a próxima caixa d'água, uma caixa de 5.000 litros, que vai ser feita cavada no chão. Na parte de baixo dessa caixa, eu tenho a captação de água da bomba. Então, daquela flange ali, sai esse cano que vem para a minha bomba centrífuga. Essa bomba aqui é uma bomba de meio CV, mas ela fica coberta para não molhar com a chuva. Vem para essa bomba de meio CV, passa pelo filtro e sobe aqui por esse cano, que vai
lá para as nossas bancas. Esse tubo sobe aqui pela lateral. Nossa banca tem 25 metros de comprimento, não recomendo fazer maior que isso. Recomendo fazer aí em torno de 12, 15 metros no máximo de banca. Como eu quis aproveitar o terreno inteiro, não ter que ficar dividindo, eu fiz inteira. Porém, as fitas elas demoram a encher a parte de cima, então acaba molhando mais a parte de baixo da banca. Chegando aqui na parte de cima, eu tenho os tubos de distribuição. A água veio da nossa caixa d'água lá de baixo, vem para cá e é distribuída para os gotejadores. E dessa forma, irrigamos todas as bancas. É colocado um T com rosca e colocado o registro. Do registro, vai para as fitas gotejadoras. E assim em todas as fitas. Eu utilizo uma linha de gotejo para cada linha de plantio. Então eu faço 6 ruas de alface. Dessa forma são colocadas 6 fitas, como vocês podem ver, ó. Cada rua de alface é uma fita de gotejo. Aqui dá para a gente ver melhor. Dessa forma, cada pezinho de alface tem o seu gotejador e ele é irrigado durante o dia. E além da água, ele recebe aqui todos os nutrientes necessários para seu desenvolvimento. Depois que a bomba ligou ali, começou a gotejar, toda essa solução nutritiva vai descer para a parte de baixo do canteiro, vai chegar na lona. Chegando na lona, ela vai ser obrigada a voltar para a nossa caixa. Aqui na parte de baixo fica o dreno da nossa banca. Toda a solução que gotejou na areia, desde lá de cima até aqui, ela desce e cai aqui nessa flange que ficou instalada aqui na parte final da banca. Eu tenho aqui uma tubulação que eu fiz de 3/4 mesmo, porém você pode utilizar uma tubulação com uma bitola maior, não tem problema nenhum. Estou utilizando essa tubulação pelo custo, porque é o tubo mais barato que tem. Já que nós não temos aqui uma grande quantidade de água passando, o retorno da banca ele não é muito alto. Então eu estou utilizando um tubo mais fino. Coloco a flange aqui e desço já para o tubo principal que vai para lá. E já deixo aqui uma ponta que é a espera do próximo canteiro. E dessa forma eu interligo todos os canteiros. Ó, aqui vem um cano que tem uma flange, aí esse cano desce. Como aquele canteiro ficou menor, devido à escada que eu tenho aqui para descer para a parte inferior, faço uma curva aqui, vou para o próximo canteiro, ó, próximo canteiro e até chegar lá onde cai na caixa. Uma vez que toda a solução foi gotejada na banca, ela volta aqui para a caixa por esse cano aqui, que é o nosso dreno das bancas. E essa boia aqui mantém a caixa sempre cheia de água. Bomba ligada e ela já está pressurizando as fitas gotejadoras. Leva cerca de 1 minuto a 2 minutos para que todas as fitas estejam pressurizadas. Eu deixo a bomba jogando 100% da pressão aqui nas fitas. Eu trabalho com um timer para fazer o sistema de ligação da bomba. O tempo de irrigação do sistema vai depender muito do clima. Se tivermos um clima muito seco, um verão muito quente, temos que ligar mais vezes e mais tempo a bomba. Porém, se tivermos um clima mais úmido, ligamos menos tempo a irrigação. Quanto mais úmida ou encharcada a nossa areia, mais a facilidade de ocorrência de doenças fúngicas ou de bactérias que podem afetar aí as raízes e o caule das plantas. Por isso, devemos fazer uma irrigação controlada, não deixando a areia nem muito molhada e nem muito seco. No verão, eu faço a irrigação 5 vezes ao dia, ligando 10 minutos a cada vez. Já no inverno, eu faço apenas 3 vezes por dia, 10 minutos cada vez. E em dias chuvosos e com o céu fechado, eu deixo a irrigação desligada. Eu coloco o adubo todo dia pela manhã e mantenho o EC sempre em 1.6 a 2.0. O adubo que eu utilizo é o mesmo adubo utilizado na hidroponia, não há diferença nenhuma, uma vez que estamos trabalhando aqui com hidroponia, já que a areia é apenas um substrato inerte e não fornece nenhum nutriente para a planta. Uma outra grande vantagem da areia é essa: podemos trabalhar com uma condutividade elétrica muito maior. Desta forma, conseguimos colher plantas com mais qualidade e plantas que toleram mais o calor. A rúcula, por exemplo, sai perfeita na areia, uma vez que podemos deixar o EC a condutividade mais alta. No NFT, temos muita dificuldade em colher a rúcula justamente pelo fato de não poder elevar a condutividade elétrica, que ela sente demais no verão.
E se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aí o seu comentário que eu respondo todo mundo. E se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.